CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no turismo sustentável. Eu converso com Rui Toni, empresário de ecoturismo na Amazônia. Rui, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer é meu e eu estou aqui da Amazônia mesmo falando para vocês. Conta pra gente onde você está exatamente aí na região amazônica. Eu estou aqui em Novo Airão, que é um município que fica a 180 quilômetros de Manaus. Ele fica em frente ao arquipélago de Anavilhanas, em frente de um arquipélago de 430 ilhas, e que ele está se tornando, gradativamente, num polo de ecoturismo mesmo. Você todo dia amanhece com essas imagens de tirar o fôlego, hein, Rui? É, Em parte, quando eu não estou em São Paulo, porque eu continuo indo e vindo. Eu moro parte em São Paulo, parte aqui. A gente sabe, Rui, que a Amazônia é um tesouro desconhecido para a maioria dos brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância que o bioma tem para o equilíbrio do clima no planeta. Não existe hoje balanço de carbono sem a Amazônia, sem a floresta em pé. Ocorre que é um território sem lei, que está dominado pelo crime organizado, né, grileiros, tem a questão do garimpo ilegal, a questão das madeireiras também. Como é que a gente pode pensar numa bioeconomia para a região amazônica e uma rede eficaz de ecoturismo nesse ambiente de instabilidade e de violência? A gente está aqui meio que em parte para comprovar, que toda essa, apesar de ter esses problemas, e são problemas efetivos, reais, que estão acontecendo em várias regiões da Amazônia, é possível sim a gente estabelecer, uma cultura de valorização do espaço amazônico e oferecer isso como uma visão, da preservação da natureza, uma visão maravilhosa do que seria se a gente conseguisse efetivamente fazer uma proteção da Amazônia e toda essa beleza atrelada a ela, essa biodiversidade atrelada a ela, que tem tanto essa parte cênica, do belo, do bonito, quanto essa parte subliminar, que essa quantidade enorme de espécies, de biodiversidade, que potencialmente podem gerar várias coisas importantes, até para a sobrevivência, do ser humano. Você acha que essa condição de devastação ambiental pela qual passa a região amazônica, sobretudo ali no sul da região, né, que está transformando aquela área em savana, num ponto de não retorno, você acha que isso acaba inibindo o investidor estrangeiro nesses projetos de ecoturismo? Eu não tenho dúvidas que assim existe uma inibição não só do investimento, como uma inibição do turista que vem para cá. Então, a gente tem toda essa questão dos Yanomamis, se tornando efetivamente uma causa mundial, uma causa de visibilidade muito grande, porque o que está acontecendo, é verdadeiro, é real, e houve essa inoperância das autoridades brasileiras, de querer efetivamente tratar um território indígena como um território a ser preservado, Então, o cliente fica receoso de cruzar com essas situações, porque quem está de fora, seja da região sul do Brasil, São Paulo, Rio, ou seja, ou também um cliente da Europa, ele lê e ele acaba tendo aquela série de informações negativas que acabam inibindo a escolha da Amazônia como um destino seguro, como um destino bonito, como um destino palpável, ou que ele queira ir mesmo. Você falou na pergunta anterior a respeito da violência, a respeito do crime organizado. Efetivamente, é uma região que tem crime organizado, realmente. A gente tem rotas que são rotas do tráfico, todo mundo sabe que isso é um fato que está acontecendo mesmo. Existe também essa questão fundiária, essa coisa de você ter poceiros derrubando a floresta, de poceiros estarem triturando, a sobrevivência da floresta em algumas regiões, seja do Amazonas, seja do Pará.
Então, a gente tem que se unir, a gente tem que criar. E é engraçado, assim, que quando eu comecei a estudar sobre isso, a vir para cá, era uma questão de prever que isso aconteceria. Agora já não está acontecendo e efetivamente a gente não tem muito tempo, porque visivelmente o meio ambiente amazônico, apesar de toda a exuberância dele, ele é um ambiente que sente muito a presença humana e rapidamente ele degenera, né? É um ambiente frágil do ponto de vista de solo, ele é um ambiente frágil do ponto de vista equilíbrio, então com pouca intervenção humana a gente está criando situações muito difíceis para que a recuperação aconteça. Por outro lado, é interessante que eu sinto que cada vez mais o mundo fala sobre a Amazônia. Então, seja lá fora, seja no Brasil, a Amazônia está virando uma questão de decisão sobre tudo, né? Sobre investir, sobre preservação, sobre... Então, é interessante que ao mesmo tempo em que a gente está recebendo várias derrotas, a gente está acompanhando várias derrotas em todos os setores, ao mesmo tempo nunca se falou tanto quanto hoje sobre a Amazônia. E é interessante que a solução tem que partir dessa discussão, porque não é uma solução única, não é uma solução fácil, né? Pega a questão Yanomami. A gente tem essa de ter que retirar todo mundo que tinha invadido. São invasores? São invasores. Estão fazendo coisa errada? Estão fazendo coisa errada. Mas e aí? Né? Simplesmente tirar, ótimo, é o correto, tem que tirar, porque eles estão em área que não deveriam estar e estão fazendo como não deveriam estar fazendo. Mas imagina aonde é que essas milhares de pessoas vão ser alocadas e como elas vão alterar o ambiente onde elas forem reinseridas, né? Então, não é um equilíbrio muito fácil de descobrir o que está acontecendo, e os Yanomamis são só uma pequena fração de tudo que acontece. Essa invasão está acontecendo para todo lado. Tem os Munducurus no Pará, tem várias regiões em que as pessoas estão, né, entrando em atrito pela questão de sobrevivência, e a questão ambiental, né, está sofrendo demais. A gente nota, Rui, que há duas visões diferenciadas a respeito do ecoturismo. Aquela que vem do estrangeiro, né, do turista internacional, e a do turista daqui do Brasil, que ao longo dos anos, de fato, não demonstra muito interesse por atividades na Amazônia. Muita gente prefere viajar para fora do país, né? Essa é uma tradição do brasileiro. Isso tem mudado nos últimos anos? Você vê o interesse maior do nosso povo em conhecer as suas maravilhas, os seus paraísos aqui no país? Assim, eu sinto muita maturidade de algumas pessoas que estão vindo aqui no hotel ou na expedição, seja estrangeiro ou seja brasileiro. Eu fico muito orgulhoso e muito feliz de poder ofertar alguns produtos de qualidade no sentido não só de conforto ou de comida boa, mas de qualidade no sentido de mostrar, né, a comunidade, de mostrar algumas relações socioambientais que estão acontecendo na região. Então, eu fico muito feliz que muitas pessoas estão entendendo e estão qualificando, né, a visita, qualificando essa inter-relação entre quem mora e quem vem visitar, essa troca. Mas continuo também recebendo, para dizer que o mundo não é perfeito, né? Ontem mesmo, a menina de vendas aqui me mostrou uma resposta, foi assim, mas por esse preço eu vou para Disney, né? E é isso, as pessoas acham que pelo fato de ser Brasil, Amazônia, o preço vai ser mais barato. A gente é um hotel de 13 quartos, os barcos nossos têm 4, 8 ou 12 quartos, né? Não tem como comparar em regime de precificação, né, com o dinamismo, né, das estruturas da Disney, né, de ter milhares de pessoas no mesmo hotel. Então, o cara compara o preço e vem com essa resposta, o que eu achava chato no começo, eu ficava bem chateado, mas o fato de ele não querer valorizar o bioma brasileiro, de não entender que é tão ou mais caro você oferecer o serviço no meio da floresta, ou não é? E levar os insumos para fazer uma comida boa para ele. Eu sempre brinco assim, uma garrafa de um vinho francês para ser tomada no meio da floresta custa mais do que tomar um vinho francês na França, óbvio. Né? Mas as pessoas acham que porque é a floresta amazônica, você vai encontrar tudo mais barato. Não é verdade, né?
Já o E turista a gente, estrangeiro me parece que não foca na questão do conforto das instalações, está muito mais preocupado em ter uma experiência genuína, né, com todo o deslumbramento que uma floresta como a Amazônia oferece. existe essa mítica, né? Existe uma mítica em relação à Amazônia, seja pelos naturalistas que visitaram o Brasil, né? Você tem uma série aí enorme, né, de naturalistas alemães, franceses que transcreveram ou vislumbraram uma série de biomas aqui, biomas dentro do bioma amazônico, ou seja, gente que navegou o Rio Negro há 200 anos atrás, gente que descreveu as espécies, né, e que causou essa massa de conhecimento que acabou se proliferando pela Europa e que é engraçado, até hoje são fatores de atração dentro do imaginário desses europeus. É impressionante e é muito bonito, né? Sobretudo Até na França, né, Rui, a gente vê muito isso, né, o francês muito ligado na Amazônia. eu tive uma reclamação muito interessante de uma expedição nossa que ele reclamou assim, falou: a viagem foi espetacular, foi tudo espetacular, mas a gente gostaria de ter tido, o que faltou para nós foi uma biblioteca mais potente para a gente ler durante. Ele queria que a peça minha da biblioteca fosse mais consistente. Eu dei razão, né? Franceses, né? É, Tem que... Porque, assim, tinham livros bons, mas é, eram poucos. E o pior não era isso, era que eram livros bons, e como eram bons e famosos, é. eram livros que eles já tinham lido. Muito bem. Agora, E, se você tivesse, Rui, se é, você tivesse que criar uma mensagem para atrair o brasileiro no sentido do ecoturismo, como você faria essa mensagem? é, tirando, assim, de uma fala do João Moreira Salles, né, que a Amazônia é a última fronteira que o Brasil pode ser importante, né? Eu acho que tá aí o segredo, né? O João Maria Salles tem essa teoria de que o Brasil é um país que não deu certo, é um país que andou de lado, um país que sistematicamente barrou as chances de sucesso por vários fatores e de forma consistente o Brasil não está conseguindo entrar no hall dos países mais importantes do mundo. E é fato, né? Hoje a gente não é importante em quase nenhum setor no mundo. O grau de, apesar do tamanho do país em área física, apesar da quantidade de pessoas que vivem aqui dentro, o Brasil é irrelevante na grande maioria dos setores. E, e o que ele fala é muito bonito, porque ele fala que o Brasil tem a oportunidade única de ser relevante no quesito ambiental, de proteção ambiental, de mudança climática, e que para ele, assim como humanidade, é um setor que vai ter uma relevância muito grande no futuro. Ou seja, a chance do Brasil sendo importante é grande nesse setor e é um setor que tende a ganhar muita visibilidade, porque se a gente não salvar a natureza, não salvar o planeta, né, o ser humano não vai ser salvo. Então, o Brasil tem chance de ser relevante nisso. E nessa equação, a Amazônia é a coisa mais importante. E fazer a lição de casa para nós brasileiros é visitar a Amazônia, entender a Amazônia, criar vínculo com a Amazônia. E essa é outra coisa importante, né? Eu acho que o sul do Brasil ele é muito pouco vinculado ao norte e o João Moreira Salles também fala a respeito disso. O sul do Brasil não cria cultura brasileira em função do que acontece no norte. A gente tem poucas músicas que se referem ao norte, tem poucas peças de teatro, ou seja, não existe um processo de criação de cultura, ou seja, de disseminação cultural, ou seja, de entendimento do norte do Brasil. E que isso seria um fator a ser resolvido para a gente poder para que a gente pudesse integrar de verdade o norte e o sul. E que se a gente não fizer isso, a gente não vai salvar a Amazônia, e se não salvar a Amazônia, de novo a gente vai perder a oportunidade de ter relevância no mundo e possivelmente dentro do setor que vai fazer o mundo ser muito pior, né? Que é a questão climática. Nesse processo de integração que você ressalta, é muito interessante a gente ver que o ecoturismo na Amazônia pode não apenas ser uma oportunidade que o turista tem de deleite, né, de se deslumbrar com as maravilhas da floresta, mas também uma oportunidade única
de ter experiências que são transformadoras na medida em que você se relaciona com as comunidades tradicionais que vivem ali, e isso ajuda não só a comunidade, mas também a experiência que você tem com essas pessoas. E mais, na preservação da biodiversidade, né? O bioma amazônico reúne a maior biodiversidade do planeta. Não existe o turismo, assim, ele não existe de forma eficaz se não existe uma troca, né? Para mim, para nós, assim, da empresa, a definição maior é o processo de troca de conhecimento, troca de vivência, troca de experiência, troca de sensibilidade, troca de amor, troca de tudo. Então, o fato de a gente visitar comunidades e o fato das comunidades serem visitadas por nós é uma troca. Então, e isso é uma premissa do turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária prevê, né, que nesse processo existe uma equalização entre o que nós somos quando visitamos e o que eles apresentam quando a gente visita. Ou seja, não é a gente só chegar no espaço deles, andar na trilha deles, mesmo que seja pagando uma taxinha para entrar na comunidade, e depois falando, ó, que bonito, cumprimenta e vai embora. Então, o processo tem que ser um pouco mais qualificado. Para quê? Para que tanto a gente entenda o modus vivendi dessas pessoas, o modus operandi da natureza na região, quanto que para eles também recebam alguma coisa que não seja só dinheiro, mas seja a forma como a gente vive. A gente já chegou a ofertar algumas expedições em que houve troca cultural, a gente levou música e teatro e a gente recebeu música e teatro também das comunidades. A gente já fez intercâmbio de escolas também, em que os alunos de São Paulo davam aula de 2 ou 3 matérias e recebiam aula deles lá também, para não ser aquele processo de imposição da nossa cultura ou a deles, mas sim um processo de troca. E foi a coisa mais fantástica que a gente fez a nível de troca, porque é muito bacana, assim, levar pessoas que se sentem importantes porque estão ajudando as pessoas de lá e as pessoas de lá se sentirem importantes porque estão ensinando coisas que as pessoas de São Paulo não sabem, ou entender a fragilidade dessas pessoas do Sul, né? O medo que as pessoas têm de caminhar na floresta, de ver uma cobra, a praticidade zero de pescar um peixe, limpar um peixe e conseguir assar o peixe na floresta. É interessantíssima essa troca. E isso gera um crescimento enorme, né? E uma relação enorme de respeito da natureza e do povo que vive lá, né? Para nós isso é muito importante. Ô Rui, vocês estão aí no município de Novo Airão, no Parque Nacional de Anavilhanas, que é o segundo maior arquipélago fluvial do mundo. Tem mais de 400 ilhas no Rio Negro. Qual é a relação que você faz entre turismo sustentável, né, visita a essas regiões e a conservação das unidades? Eu estou aqui, especificamente agora, na Fundação Mirinda Malaquias, né? Eu estou presidente da fundação e ela tem sido o lugar onde a gente tem concentrado os esforços, né, de trabalho no terceiro setor. E é interessante ver como está aqui em Anavilhanas, né, a gente percebe que o turismo ele é eficaz nessa condição de preservar a natureza e transformar. E um dos cursos principais que a gente tem aqui na Fundação é de educação ambiental para crianças da cidade, de jovens, né? E uma das matérias é ecoturismo. É interessante. E nessa aula de ecoturismo, um dos dias ou uma das tarefas é visitar o Hotel Mirante do Gavião. E lá elas percebem e tem várias profissões que elas nunca imaginariam que tivesse atrelado ao turismo, ao ecoturismo. Então, vejo gente fazendo jardinagem, vejo gente cuidando de vendas, gente cuidando de manutenção de motores. São profissões não linearmente ligadas ao turismo. Porque, então, quando você fala para alguém, alguma criança aqui da cidade, o que você acha que o ecoturismo fornece de emprego? Elas falam guia, um mateiro para abrir a trilha, um piloteiro de barquinho para... São essas profissões ligadas diretamente, mas não todo aquele ecossistema de profissões que estão por detrás, elas imaginam. Então, a gente chega lá e mostra isso para eles. E aí a pergunta final do ciclo todo, além de eles
perceberem que tem uma miríade de opções de trabalho, né? Ou seja, cria um ecossistema potente mesmo de várias profissões, atrelado ao ecoturismo. A pergunta final basicamente é o seguinte: isso daqui é movido como? Como é que essa engrenagem funciona? Tá cheio de turista. Aí a gente fala assim, mas o turismo, né? O turista vem aqui por quê então, né? Para ver a floresta preservada e o rio com as águas limpas, sem lixo, sem desmatamento, sem caça, ou seja, o turista quer ver a natureza em estado de preservação. Então, o ciclo todo se fecha dentro daquela filosofia que a gente tenta implantar aqui, que é possível sim a gente manter a floresta de pé e ter empregos que sejam ambientalmente corretos e, principalmente, que eles tenham aquela dignidade de serem profissões, né, que são respeitadas por todos, seja de quem vem ou de quem está morando aqui. E é interessantíssimo isso. Esse é o ciclo final do que a gente pretende, né, aqui na Fundação, é criar uma geração nova de pessoas que entendam que a floresta é possível ficar de pé e é extremamente viável que elas continuem morando aqui e tendo uma vida digna. Muito bem. Agora, Rui, dentro dessa filosofia, né, de completa sinergia com o ambiente no qual vocês estão inseridos, eu sei que o hotel de vocês, o Mirante do Gavião Amazon Lodge, ele foi todo concebido para aproveitar, por exemplo, ventilação natural, iluminação, a questão da permeabilidade do solo, né, porque são bangalôs que são erguidos, para evitar ao máximo qualquer tipo de impacto ambiental. Esse tipo de concepção na arquitetura também acaba, sendo um atributo na hora da escolha do turista? Com certeza. Eu acho que existem muitas pessoas que vêm para cá, vêm para o Mirante do Gavião, encantados com a tipologia de arquitetura, encantados com a tipologia de relação entre o projeto e a região, né, o processo de implantação, porque foi um projeto que deu muita liga entre o que a gente conseguiu implantar e o que efetivamente a natureza propunha na época que a gente chegou. Então, era uma região um pouquinho já degenerada, uma região que tinha uma deficiência um pouco de vegetação e com a nossa chegada, a gente ocupou alguns espaços, né? A gente construiu um hotel de 2, 3 mil metros quadrados de construção, não derrubamos nenhuma árvore e interessante que a vegetação no entorno recuperou bastante, pelo simples fato de a gente estar ocupando. Porque é um terreno muito próximo, ligado à cidade, né? Ele não está muito afastado. Então, era uma região que já estava recebendo impacto da cidade. Mas o fato de a gente ter implantado o hotel, ele fez com que a natureza, a potência que existia lá dentro, enclausurada, ela se manifestasse. Então, é interessante como é possível, isso é uma coisa, foi uma lição até para mim, porque realmente isso tudo que você falou, de ventilação cruzada, iluminação zenital, a gente pensou, é verdade, a gente pensou nisso tudo. O que a gente não pensou direito foi o quanto o terreno que a gente implantou ia se adaptar e casar com o projeto nosso. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, o quanto é possível fazer um casamento entre o homem ocupando um espaço da natureza e a natureza interagindo com a gente e aquilo formando uma coisa belíssima, belíssima de sinergia entre um artefato humano, né, que é o hotel, e a floresta ali se regenerando. Então, é uma prova de que a gente tem que seguir essa linha, é uma prova de que a gente pode, obedecendo certos preceitos, né, fazer uma interação maravilhosa entre o que a gente constrói, o que a gente coloca de artefato, né, produzido pelo ser humano e a natureza interagindo junto. Eu fico abismado o quanto a natureza cresceu em cima do hotel e melhorou muito o que a gente encontrou como terreno quando a gente chegou. É uma coisa que eu mesmo não imaginava quando a gente começou a construção. E esse tipo de empreendimento, com essa pegada sustentável, é uma tendência na Amazônia? Como é que tem sido nos últimos anos o crescimento desse tipo de ocupação imobiliária? Tem alguns hotéis que seguem essa linha, lógico. Eu diria que é a forma que, né, nem que imitasse a gente, mas é a forma que eu acredito que os empreendimentos têm que ser edificados aqui na região amazônica, né? Por vários motivos.
A gente, inclusive, está com um projeto agora aqui na Fundação de trabalhar a educação ribeirinha, ou seja, atuar em todas as comunidades do município de Novo Airão, ajudando a prefeitura, né? Só que a gente é uma ONG, a gente não faz parte da prefeitura, mas a gente fez um acordo com a prefeitura de melhorar a infraestrutura dessas escolas. Então, esse projeto partiu de nós, a gente elaborou o projeto, e a gente segue exatamente essa linha mais natural, mais sinérgica com a natureza, e estão ficando os lindos. Ou seja, o processo construtivo, ele tem que obedecer mesmo essa coisa de se relacionar com a natureza local, por vários fatores, né? Porque ele pode ser mais bonito, porque ele é ambientalmente mais aceitável e principalmente porque essa sinergia entre natureza e construção humana, ela é possível de acontecer e a gente tem que buscar, tem que tentar. Você mencionou a questão do poder público, da parceria que vocês fazem com a prefeitura. Eu estive aí em Parintins, por ocasião do festival, né, do Boi. Fiquei impressionada com a magnitude, a grandiosidade do evento, uma verdadeira ópera na floresta. Mas, ao mesmo tempo, quando saí para comprar esses souvenirs, né, que a gente traz aqui para a família, eu vi o esgoto ao céu aberto na rua. Ou seja, é uma região, né, que, a despeito de ser a maior reserva de água doce do planeta, carece de problemas básicos, como saneamento. É preciso uma política pública também. O setor privado sozinho não dá conta, né, Rui? É, essa é uma questão complicada ainda para a região aqui. Eu estou em Novo Airão, eu vou poder falar muito mais por Novo Airão e não por Parintins, tá? Novo Airão também a gente não tem uma rede de esgoto pública porque não é barato, não é toda cidade do Brasil que tem, né, rede de esgoto passando por toda a cidade, isso custa muito dinheiro e os municípios não têm formato de arrecadação. Então, eu falo muito por Novo Airão. Novo Airão ainda é uma cidade que está seminal no aspecto de arrecadação. Ela tem muito pouca arrecadação dos impostos, é uma deficiência do município, porque sem isso ela não tem poder de investimento. Ao mesmo tempo que eu sei que se ela fizer isso de forma incisiva, eu diria que muita gente não teria como pagar, porque é um município que ainda tem um grau de rendimento muito baixo. Então, assim, excetuando uma outra empresa, excetuando uma outra pessoa, assim, 99% não teria condições de pagar um IPTU direitinho, de pagar os impostos das atividades pequenas que eles fazem. Então, existe insuficiência de arrecadação que impossibilita ter renda. Então, esses municípios amazônicos, eles têm um grau de investimento para investimento muito atrelado ao que o governo federal ou estadual é capaz de fornecer para eles. Eles dependem da verba que vem de fora, claramente. A atual prefeitura só está comprovando isso, né? Ele está conseguindo verbas que vêm do estado, né, ou federal, e está conseguindo implantar algumas obras, implantar algumas modificações que são muito importantes para a cidade. Só que 100% dessa verba não foi gerada aqui no município, então tem que vir de fora. Mas é a forma de desenvolver o país. A gente precisa que certa parcela da riqueza gerada no sul do país, depois da arrecadação, tenha que ser desviada no bom sentido, né, para ser efetivada em municípios que são muito mais pobres, muito mais deficientes na arrecadação. De certa forma é o que eu estou fazendo aqui, tá? Porque assim, eu sou do Sul, eu ganho dinheiro no Sul, tenho empresas no Sul, arrecado o dinheiro e invisto aqui. É a única forma da gente conseguir vencer esse ciclo vicioso, né, de falta de investimentos aqui. A gente tem que trazer de fora o dinheiro também. Que os espíritos da floresta te protejam sempre nessa empreitada desafiadora, difícil, mas maravilhosa. Vi aqui as imagens do Amazon Lodge, né, do Mirante do Gavião, impressionantes. Parabéns pelo projeto. Vida longa ao projeto, que venham outros, né, Rui? Muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Obrigado a vocês. Eu conversei com Rui Toni, empresário de ecoturismo na Amazônia. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos meu lindo Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade.
com Rosana Jatobá.